Vamos lá mudar agora um pouquinho de assunto, porque o governo federal deve receber 52 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos e participações nas estatais e empresas de economia mista. Isso ao longo de 2025. Só que esse resultado fica abaixo da receita levantada no ano passado, né? Seu Matheus Dias. Matheus Dias, meu irmão mais novo aqui na Jovem Pan. Conta aí, meu amigo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde novamente para você, a quem nos acompanha. Há quem diga que a gente até se parece um pouco. Eu acho que, na verdade, estou sendo mais elogiado que deveria, né, Evandro? Porque ainda não estou desse tamanho todo que você está aí. Mas voltando a falar, então, do desempenho, então, das empresas estatais, públicas ou até mistas, aquelas que são meio públicas, meio privadas, nos quais vão pagar dividendos para o governo em dezembro, como todo ano fazem, esse ano menor do que no ano passado, né? O desempenho, então, dessas empresas fica bem abaixo em relação ao ano passado, cerca de 20 bilhões, já que no ano passado foram 72 bilhões em dividendos pagos no fim do ano, agora 52 bilhões e 400 milhões. Mesmo assim, é o terceiro maior desempenho desde que a série histórica começou a ser contada e é extremamente importante para que seja fechada ali as contas do governo esse ano e consigam pelo menos cumprir ali a meta fiscal, mesmo que não com superávit primário, no caso, mesmo que ainda seja de déficit, graças aos problemas que as empresas estatais tanto enfrentam aqui no Brasil, como o caso dos Correios, que a gente sempre fala, esse valor agora é extremamente importante para conseguir atingir a meta fiscal, claro, levando em conta a tolerância, porque a meta fiscal sempre é resultado zero. De gastos e lucros, o resultado tem que ser zero ali, um anulando o outro, mas ainda tem uma tolerância, a tolerância é essa de 31 bilhões para menos ou para mais. Então, no caso, para menos estaremos na tolerância, mas já vai atingir a meta fiscal, então. Neste ano, o governo já recebeu cerca de 38 bilhões, no que foi contado de janeiro até outubro, foi a última pesquisa feita, mas ainda apontam que, pelo que deveria ser recebido em novembro e dezembro, esperam que agora caiam mais 14 bilhões, assim atingindo, então, os 52 bilhões e 400 milhões. Analistas dizem que esse ano foi pior que no ano passado, principalmente por conta dos rendimentos da Petrobras. Petrobras que viu os preços dos barris de petróleo caírem ao longo do mundo, ao redor do mundo, fazendo assim com que o lucro da empresa fosse menor e, consequentemente, gerassem menos dividendos ao governo. O Banco Central também teve participação nisso, o Banco do Brasil teve participação nisso, já que viu também o desempenho da empresa, segundo o governo, segundo analistas dizem, o desempenho do Banco do Brasil foi pior esse ano do que havia sido no ano passado. Essas foram as duas empresas que mais oscilaram a ponto de gerar menos dividendos ao país do que em relação ao ano passado. Só que a Petrobras, extremamente importante, é quase como a espinha dorsal do país na questão das empresas estatais, ainda é grande responsável por conta dos dividendos ainda serem positivos, desses 52 bilhões. Não só a Petrobras, mas também o BNDES também pagou grande parte dos dividendos ainda esse ano e vai com certeza ser extremamente importante para que atinja então a meta fiscal, levando em claro conta a tolerância, como eu já tinha dito. Mas isso, então, todo esse ponto de dividendos pagos por empresas estatais, empresas públicas, empresas público-privadas, isso já era defendido, inclusive, pelo secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan. Ele já tinha dado uma entrevista em setembro, comentando justamente isso. Nas palavras de Durigan, ele tinha dito que não temos nenhum problema em usar os dividendos de bancos para ajudar no bimestral, desde que seja feito da maneira programada. E que, se for preciso, vamos usar dividendos das empresas públicas para entregar a política fiscal. Essa, então, é a meta do governo agora, esperar esses dividendos caírem para conseguir atingir a meta fiscal. E aí os gastos para o ano que vem, pense para outra hora, né? Meu irmão mais velho, Evandro Cini. Exatamente, tamo junto, seu Matheus. É que eles falam aqui, né, que nós somos a dupla, o bombado e o magro, é nada, é que o Matheus Dias, é verdade, o Matheus Dias, ele esconde ali os exercícios que ele faz. Valeu, meu amigo, um grande abraço para você. Dupla CM. Que foi?
Dupla CM, Cine Magro e Cine Bombado. Cine Maromba. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. Esses são os bastidores aqui dos corredores da nossa Jovem Pan. Mas... Eu vi no figurino que tem que mudar o seu número a cada mês, porque o braço não nada. Olha, esse terno aqui já faz alguns anos que eu tenho, então a coisa ainda está ajustada. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que não está muito ajustado, que é o orçamento público e as expectativas do governo federal. Inclusive, agora às 5h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Mas o que eu quero falar é sobre a expectativa de arrecadação do governo federal, que está cada vez maior diante da necessidade que se tem para organizar as contas públicas. E agora, embora esse valor seja bastante relevante, ainda é menor do que arrecadado no ano anterior, o que coloca mais um desafio para o governo, né, mano? Sem dúvida, e vale lembrar da situação desesperadora do rombo dos Correios, que pode acabar corroendo, na prática vai corroer esses dividendos, porque o Correios vai passar por um processo de capitalização que, na prática, quem vai pagar por isso somos nós, pagadores de impostos. Então, o que a gente vê é um truque do Mr. M aí, o governo tentando dizer que está arrecadando via estatal, não está nada, o que a gente vai pagar o rombo dos Correios. Então, a gente precisa aprender de uma vez por todas uma lição que eu aprendi com o Pécio Arida, pai do Plano Real. Não adianta administrar bem estatal no Brasil, porque muda o governo e vem todo o rombo de novo. A ministra Esther Dweck, no começo do governo, dizia que não podia chamar de rombo porque era investimento e tudo ia ser recuperado depois pelo país. O que a gente vê na prática não é isso, é um rombo mesmo, e quem paga essa conta é o cidadão brasileiro. Fala, seu Bruno Musa. Concordo integralmente com o que o Mano falou, por conta, e repito e serei repetitivo sempre com relação a isso, pelos incentivos perversos, e o ser humano reage aos incentivos. Então, tudo isso mostra que esses incentivos jogam a favor de quem detém o poder. E tem aqui um ponto extremamente interessante, que eu acho que é pertinente colocar nesse ponto aqui, Evandro. Tem uma linha que mostra que toda e qualquer centralização, ela não apenas digamos, imoral, mas ela é ineficiente, porque estamos falando do dinheiro do pagador de imposto. O conhecimento, como um todo, ele é disperso na economia. Ou seja, quando a gente evolui, inova, uma empresa cria novos processos, cria novos produtos, a gente vai colhendo esse conhecimento que a gente não sabe o conhecimento de amanhã. Então, quando a gente centraliza em poucas pessoas a tomada de decisões de trilhões e trilhões de reais, nós simplesmente assumimos que esses seres iluminados detêm o conhecimento para serem o máximo eficientes possível com a tomada de decisão. E não é assim, por questão humana, não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com o processo de busca pelo conhecimento. Nesse ponto, quando centralizamos, a gente mata o processo de inovação, porque são poucas pessoas pensando e esses poucos detêm os interesses próprios de manutenção do poder. Então, quando a gente fala das estatais, do rombo das estatais, é justamente isso. Nós matamos o processo evolutivo e o processo de inovação, e eles muitos sequestram o dinheiro dessas estatais que vai para a campanha, que vai para financiamento do projeto deles como um todo. Então, quando a gente fala desses repasses das estatais, significa, seja 1 ou 20 bi, que é dinheiro do pagador de imposto, por decisão tomada por pouquíssimos. Nós matamos a inovação e a gente vai parando no tempo, e cada vez mais a boca do jacaré, a distância entre o líder e quem está na parte de baixo da tabela, que é o caso do Brasil, vai se distanciando cada vez mais. Você concorda, Zé Maria Trindade? Sim, 100%. É um assunto que eu me aprofundei, viu? Durante o governo Jair Bolsonaro, eu fui no Ministério da Economia e vi o esforço de privatização, vi o esforço de controle da máquina pública, o fim do que ele chamava de chiqueirinho, né? Que são as burocracias que geram rendas. Muita gente ganha muito dinheiro com burocracia, com entraves e com dificuldades no governo, né? E tudo isso aí se resume em estatais. Ninguém sabe, para se ter uma ideia, quantas estatais existem no Brasil. Existem mais de 104 estatais, algumas pequenas. Foram criadas estatais para privatizar estatais, e as estatais criadas para privatizar, não privatizaram, e também essa não foi extinta. E tem diretor, tem conselheiro e salários e tudo mais, para se ter uma ideia.
O Guilherme Campos foi presidente dos Correios. Eu fui fazer uma visita a ele, me chamou a tomar um café, uma coisa assim extraordinária. Um andar inteiro o gabinete, um restaurante só para ele, um outro para a diretoria, aviões, plural, né, intercontinentais e tal. Então é muito bom ser dirigente de uma estatal, porque ele também não precisa de muita responsabilidade. E ele tentou, o Guilherme Campos, se implantar nos Correios, fez todo um projeto, né, de excelência, de melhorar o atendimento, de mudar o atendimento, porque envelheceu o produto Correios, né? E aí veio o novo governo, isso do governo Temer, né? Veio o novo governo, mudou presidência e tal, e agora a gente vê o que está acontecendo aí. Eu assisti um vídeo dos Correios da Argentina agora, com os robôs fazendo seleção e mandando entregar. A Amazon, que é uma excelência, tudo automatizado, e aqui a gente vê funcionários dos Correios fazendo greve. Quer dizer, é um desequilíbrio muito grande. Não dá para pensar em entrega, senão um processo automatizado. Agora, eu tenho até medo de falar isso, porque vão criar um estatal para automatizar os Correios.